Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso painel, em que vamos conversar de mineração e combustível. Eu agradeço esta oportunidade de estarmos conversando sobre esse assunto que é sempre de suma importância. E embora a mineração seja o segmento de menor aporte tecnológico na cadeia do combustível nuclear, sem dúvida nenhuma é onde tudo começa, porque sem o minério, sem o abastecimento da matéria-prima mineral, não existiria a possibilidade da cadeia produtiva. Então, a importância que a mineração assume, ela é muito grande. Mas também, ela é uma mineração, a mineração de nucleares é uma mineração como para outros tipos de minério. Nós vamos ter aqui no nosso painel, e eu já agradeço a presença dos painelistas e a contribuição que seguramente vão nos dar. Nós vamos ter aí um panorama da produção mundial e depois vamos nos voltar para aquilo que é feito aqui no Brasil. Bom, o Brasil tem a sua produção, a sua pesquisa e a sua lavra de minérios nucleares feitas pelas indústrias nucleares brasileiras. É o braço da União que é o responsável por esta mineração. E nós tivemos aí um histórico que nos levou a ter um conhecimento geológico não tão vasto do nosso território, mas que já apontou para um potencial bastante expressivo de recursos de minérios nucleares. E nós temos tido, ao longo também da nossa história, na produção de minérios nucleares, nós tivemos algumas fragilidades, algumas oscilações produtivas que nos levaram, muitas vezes, a depender de importação de uma parcela dos minérios nucleares para o nosso próprio consumo interno. A partir de 2017, nós tivemos uma revisão da política nuclear brasileira, que, face a essas fragilidades notadas, essa política se voltou para uma dinamização da pesquisa e da lavra de minérios nucleares. E nesse circuito, nesse bojo, nesse contexto desta dinamização, nós estivemos nos debruçando como governo federal, como políticas, aqueles que emitem a política, estivemos nos debruçando de como isso seria adequadamente conduzido. E nós nos debruçamos para modelos de parceria de investidores, de mineradores, com as indústrias nucleares brasileiras, que possibilitariam, assim, uma dinamização a todo esse setor. Esses modelos de parceria já totalmente possíveis no próprio arcabouço regulatório que nós temos hoje, e nós veremos esse exemplo nas apresentações de hoje. Esses modelos nós estamos projetando que eles sejam, projetando é um pouco vago, mas, digamos, estamos conduzindo para que eles aconteçam essas parcerias em todas as fases da cadeia de mineração, tá? Desde a fase de pesquisa geológica para descoberta de depósitos minerais, na fase de implantação, viabilização, de detalhamento de alvos ou de depósitos minerais já conhecidos pela INB, na extração mineral em jazidas já conhecidas, identificadas pela INB. Ou seja,
modelos de parceria, então, que possibilitariam uma dinamização desta atividade de mineral para minérios nucleares. Então, neste contexto, nós vamos estar olhando dos nossos painelistas brasileiros já frutos desses modelos, alguma coisa já muito mais adiantada, aonde temos uma parceria para uma jazida onde temos fosfato e o urânio é um coproduto do fosfato, então existe uma parceria já bem consolidada nesse sentido, e este modelo de parceria, ele pode ser trazido para todas essas fases que eu conversei anteriormente. Nós vamos ver também a CPRM, nosso Serviço Geológico do Brasil, também se aliando à INB como braço para o desenvolvimento dos estudos geológicos, o aprofundamento do conhecimento geológico, seja numa escala regional, como será apresentado hoje, ou seja, já em questões mais específicas de alvos, depósitos minerais, que ainda não estamos com produtos concretos, mas que estão em andamento. Então, eu gostaria de trazer esse recado de que, sim, nós temos modelos de parceria e são possíveis de realização mesmo com o atual arcabouço legal. O governo trabalha na adequação, na modernização do nosso arcabouço legal para que sejam mais fluidas essas parcerias ou essas tratativas para parcerias, mas hoje nós já temos condições de realizá-las, independente de qualquer modernização desse arcabouço que está em curso, com certeza. Então, com essas palavras introdutórias, talvez um pouco provocativas, mas eu gostaria de passar esta firme decisão nossa, como governo federal, de que sim, nós queremos dinamizar a produção de minérios nucleares, e sim, modelos de parcerias existem, são possíveis, independente da modernização do nosso arcabouço regulatório. Então, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao nosso primeiro painelista, que é o Dr. Davi Dorksen, da Cameco, que estará nos trazendo, então, o panorama mundial de produção de minérios nucleares. Por favor, doutor Davi, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, e aguardamos, então, a palavra está com o senhor. Thank you, Deputy Secretary, and it is a real... Obrigada, secretária, e é um prazer estar aqui hoje com todos os participantes. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui. E talvez eu só fazer uma checagem de som. Vocês estão me escutando bem? Sim, ótimo. Eu vou continuar. Então, obrigada. É um prazer estar aqui e é uma honra ter a oportunidade de falar nessa conferência tão importante. A Cameco é um dos fornecedores maiores do mundo de urânio e estamos muito entusiasmados com o futuro da indústria nuclear e com o mercado global de urânio. Uma das razões para o nosso otimismo é que a demanda por energia nuclear está cada vez mais certa globalmente. Estamos vendo uma grande tendência de aumentar a eletrificação. Ao mesmo tempo, um afastamento das fontes de energia que são muito intensivas no consumo de carbono. Isso está acontecendo em todo o mundo. Eu diria que, por outro lado, eu diria que as reservas de urânio são menos certas. A falta de investimento, a questão do preço,
Todos esses são fatores, mas em face da demanda crescente, eu acho que é seguro dizer que o mercado global está com certeza se preparando para fazer uma transição. Gostaria só de lembrar vocês rapidamente que na minha apresentação eu vou falar que somos uma empresa de capital aberto e temos no nosso site mensagens sobre a nossa visão. Vou começar com a visão central, os fundamentos da energia. Como vemos hoje, há uma grande tendência de aumento da eletrificação, ao mesmo tempo que atingimos metas muito ambiciosas de descarbonização. Então, é um grande desafio. E há 3 desafios dos quais eu gostaria de falar. O primeiro dos desafios é oferecer energia limpa e confiável a 1/3 da população mineral que não tem nenhum acesso, ou um acesso muito limitado à eletricidade. O segundo desafio é substituir as fontes existentes, que são atualmente 85% baseadas em combustíveis fósseis, por energia limpa. E o terceiro é transicionar os setores, como, por exemplo, de transporte de uma fonte de combustíveis fósseis para uma fonte limpa. E essa eletrificação e essa tendência está acontecendo à medida que vários países do mundo estão diminuindo sua pegada de carbono. Muitos países estão adotando a energia nuclear e esperamos que muitos mais vão seguir essa tendência. Nós vemos o apoio à energia nuclear nessa transição para uma energia descarbonizada na Europa, por exemplo. A energia nuclear está prestes a ser incluída na taxonomia de energia sustentável na União Europeia. E essa proposta foi colocada para a Comissão Europeia e foi aprovada. Isso será um grande passo. E também vimos uma extensão de 10 anos de vida útil para várias usinas. Há usinas que planejam que o oferecimento de energia nuclear aumentará em vários gigawatts dentro dos próximos 5 a 10 anos. Indica também que a China quer produzir 120 gigawatts até 2030. E na Rússia, a Rosatom anunciou 24 novos reatores que entrarão em operação até 2045. Ou seja, o aumento da parcela de energia nuclear na matriz energética russa vai subir para significar 25%. Nos Estados Unidos, a energia nuclear foi reconhecida e lá no país planejam cortar as emissões de gás carbônico em 52%. E a energia nuclear foi incluída como uma das opções de energia limpa. E, finalmente, temos o Japão, que revelou os planos de cortar as emissões em carbono em 45% e vai aumentar a geração de energia, investindo numa parcela de energia nuclear na matriz em até 22%. Vemos que a necessidade pela energia nuclear é um imperativo e precisa ser parte de um futuro com as metas energéticas que temos hoje. O que vemos hoje é um momento de impulso para fontes de energia não tradicionais que não vimos antes. Temos visto o desenvolvimento de SMRs, de reatores avançados, e a energia nuclear é a única fonte de baixo carbono que pode ser usada para produzir calor industrial. E vemos empresa após empresa anunciar metas de emissão de carbono em zero. Isso é uma novidade que não tínhamos visto antes. E
isso demonstra que há um escrutínio muito mais forte no desempenho ambiental de cada empresa. E isso está influenciando as decisões de alocação de capital dos investimentos. Os investidores não querem apenas uma empresa verde, eles querem uma empresa que consiga ser responsável ambientalmente de forma lucrativa. E as pessoas estão mais atentas em da onde vem a energia que elas usam. E a accountability está crescendo muito à medida que as demandas por transparência também aumentam. Com a accountability eletrônica, os países precisam tomar decisões inteligentes sobre os investimentos para poderem atrair investimentos. A energia nuclear é a solução para uma fonte estável e acessível de energia, porque os países precisam de energia 24 horas por dia. E a energia nuclear é a energia que consegue oferecer essa carga necessária de forma despachável. Isso significa que uma demanda crescente por energia nuclear significa uma demanda crescente por urânio. Então, uma boa notícia para o mercado nuclear é uma boa notícia para o mercado de urânio. Mas a demanda por urânio está aumentando exatamente na proporção em que as reservas estão ficando cada vez mais incertas. Mas, mesmo assim, temos boas notícias. Vou falar agora um pouco delas. Um dos indicadores que nós vimos para ilustrar a oportunidade do mercado de urânio são os requisitos de capital e também das reservas de urânio. Recentemente, as utilities não estão substituindo o que elas consumem em questões contratuais. Então, existem requisitos não atendidos na questão de consumo e compra de urânio. A indústria nuclear está mostrando que os requisitos de urânio não foram ainda contratados e ainda há 1,4 bilhões de libras de urânio que precisam ser compradas, que estão disponíveis para serem compradas. E o desafio até 2035 é comprar todo esse total que ainda não foi comprado. Isso significa um horizonte de menos de 10 anos de distância. E isso não considera nem as futuras pesquisas de solo. Isso é baseado apenas no que já sabemos agora. Então, embora a oferta tenha uma proporção grande, ainda há uma redução da oferta. E hoje ainda temos algumas perguntas sobre da onde que virá o urânio que vai oferecer um cenário de um mundo movido à energia nuclear. Mas ainda assim temos um reservatório bastante significativo de urânio no mundo, ainda há mais pesquisas para se encontrar mais urânios. O desafio é um pouco menos sobre a existência concreta de urânio no mundo e é mais uma questão econômica. Há anos, os custos para a extração do urânio é bastante alto e os preços têm caído cada vez mais. Isso impacta a oferta de urânio. Houve umas oscilações de milhões de libras na variação da oferta de urânio, devido a ser um mercado que tem muita oferta para a pouca procura ainda. Temos um grande mercado na Austrália e também no Níger,
E esses mercados têm reduzido a disponibilidade de urânio em 70 milhões de libras por ano. E depois do cenário da Covid, nós vemos perdas ainda maiores. E vamos ver ainda mais perdas por causa da pandemia do que as que já vimos até agora. Em vista disso, deveríamos investir em substituir essa produção perdida. Mas com a questão dos preços, isso ainda é um desafio bastante significativo, pois os preços não justificam esse investimento. O urânio é uma commodity que é muito dependente do comércio. Então, as políticas de governo são muito importantes para o mercado. Vemos os preços baixos que vemos uma redução de disponibilidade, vemos o encolhimento de oferta secundária, de fornecimento secundário, e tudo isso foi piorado pelas interrupções no trabalho causadas pela Covid. O fornecimento primário ficou cada vez mais concentrado. É concentrado geograficamente, porque mais de 80% do fornecimento de urânio vem de países que quase não consomem urânio. E cerca de 90% do consumo acontece em países que têm quase nenhuma ou nenhuma produção primária. E eu diria também que o consumo é muito concentrado na questão da produção. Temos cerca de 70% da produção na mão de apenas 6 produtores. Acreditamos que com o mercado atual, o risco ao fornecimento de urânio é bastante significativo. Não falamos muito, tivemos uma fase difícil de urânio na última década. Com essa demanda por energia nuclear, vamos precisar de mais urânio para produzir uma energia limpa e de baixo carbono. Então, vamos falar um pouco da Cameco e onde que nós estamos na indústria. Nós estamos bem posicionados na indústria para oferecer urânio agora que a demanda está crescendo. Temos reservas muito grandes de minas no mundo, como no Canadá, e também temos reservas no Cazaquistão. Embora não esteja mostrando aqui nesse slide, temos um portfólio um grande portfólio de exploração, gostamos de acreditar que é um dos melhores no mundo. Temos uma pipeline também de novos projetos que estão a serem desenvolvidos. Então, estamos numa boa posição. O que acontece com a nossa produção é sempre registrado, temos sempre registros de tudo que produzimos. E fazemos mais do que mineração, nós temos um serviço integrado de produção de combustível. Nós trabalhamos com concentrados de urânio e enviamos para outros países. No Canadá, nós convertemos urânio em outros compostos da cadeia. E também continuamos a investir na nossa própria tecnologia de enriquecimento. Estamos investindo numa empresa global de enriquecimento a laser do urânio, o que achamos que vai aumentar bastante a capacidade de produção. E outra coisa importante para nós é a fabricação do combustível. O mercado canadense é bastante grande para isso. Por princípio, nós operamos de forma responsável. Nós servimos a todos os nossos stakeholders, é parte da essência do que fazemos, e fazemos isso há muito tempo antes das metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Nós sempre valorizamos isso e essa sempre foi a nossa abordagem. Temos esse compromisso há mais de 30 anos de proteger e desenvolver as pessoas e as nossas comunidades e o meio ambiente. Então, para encerrar os meus comentários aqui na Cameco, é que a nossa visão é energizar o mundo
com energia limpa e acreditamos que temos um papel importante a desempenhar ao possibilitar que há grandes cortes na energia intensiva em combustíveis fósseis. Estamos empolgados com o futuro, acreditamos que temos muito potencial de crescimento e que também estamos bem posicionados para poder ajudar nessa transição. Nós valorizamos muito nossos clientes, nossos parceiros, e estamos ansiosos para trabalhar juntos e trazer inovação e soluções nucleares que possam agregar valor ao mercado internacional. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção. Foi muito interessante fazer parte dessa conferência e vou devolver a palavra à secretária. Obrigada. Muito obrigada, doutor Davi. Muito obrigado pela excelente apresentação, que nos trouxe aí um panorama do mercado mundial e da posição da Cameco. É sempre um prazer termos essa participação aqui. Então, sem mais delongas, eu vou passar para o próximo painelista, que é o Dr. Rogério Carvalho, das Indústrias Nucleares Brasileiras, e que vai nos trazer, então, o panorama de produção de minérios nucleares. Eu só faço uma ressalva, lembrando que as indústrias nucleares brasileiras estão produzindo minério de urânio a partir de jazidas ou de alvos que estão na província uranífera de Lagoa Real, que é uma grande província uranífera com vários alvos, várias oportunidades. Então, por favor, doutor Rogério Carvalho, que é o responsável, então, pela parte toda de mineração das indústrias nucleares brasileiras. A palavra está com... Doutor Rogério? Isso vai, por favor, ali no ícone vermelho, no canto inferior da sua tela. Nossa, tinha. Cadê a apresentação? Ali a apresentação lá à direita. Eu não estou vendo a minha tela. Eu estou compartilhando e não estou vendo a minha tela. Só um minutinho, por favor. Doutor Rogério, quando o senhor vai compartilhar a tela, aperta na opção de compartilhar a tela, quais são as opções que aparecem para o senhor? Eu posso compartilhar a screen 1 ou screen 2. Isso. Tem alguma dessas, a screen 1 ou screen 2, ela está com a apresentação do senhor já aberta? Sim, já está. Então, o senhor clica na que já está, por favor. Vamos ver se vai acertar ou não. Sim, ótimo. Obrigado. Doutora Lília, muito obrigado pela apresentação. Eu dou o meu bom dia para todos os participantes. O tema da minha apresentação de hoje são as perspectivas para a produção de concentrado no Brasil. Eu estruturei alguns tópicos como um sumário para permitir um melhor acompanhamento de todos. Começaremos pelas atividades conduzidas pela INB, Indústrias Nucleares do Brasil. A seguir, falaremos sobre os recursos minerais de urânio, uma visão ampla, mundial, assim como uma visão de Brasil. Na sequência, uma abordagem sobre o mercado de urânio, e é importante que se dê essa ênfase, porque não há como analisar de forma individual
a situação do país sem analisar globalmente esse mercado. Na sequência, falaremos sobre a unidade de concentração de urânio, a URA, em Caetité, no estado da Bahia. Como um quinto tópico, abordaremos sobre um projeto Santa Quitéria e, na sequência, falaremos e finalizaremos a apresentação dando um cenário de produção. A INB, então, atua no ciclo do combustível nuclear e, como já abordado durante todas as apresentações do NT2E, o ciclo do combustível nuclear inicia pela mineração. E esse é o foco dessa nossa apresentação de hoje, que é exatamente o concentrado de urânio. Na sequência, a INB atua não na conversão diretamente, mas tem a tecnologia já bem estabelecida no país. Por uma questão de escala, essa conversão não foi realizada ainda. O enriquecimento isotópico, como um terceiro grande contribuinte dentro do ciclo do combustível nuclear, a reconversão de UF6 para o O2, a produção das pastilhas de urânio, a montagem do elemento combustível e, por fim, o fornecimento do elemento combustível para a eletronuclear para geração de energia. A empresa tem, essencialmente, como grandes áreas, né, os grandes empreendimentos, a mineração em Caetité, no estado da Bahia, no Brasil, e a fábrica de combustível nuclear em Resende, no estado do Rio. A INB, então, é uma empresa estatal encarregada de exercer o monopólio em nome da União. Ela é linkada ao Ministério de Minas e Energia e opera na produção da cadeia do minério e no ciclo do combustível nuclear. Estamos atualmente operando com cerca de 1.200 empregados, como um número agora recente do mês de junho. Em termos de unidades de produção, nós temos a unidade de concentração de urânio em Caetité, na Bahia. Estamos planejando novas minas a serem abertas na província uranífera de Lagoa Real, onde a URA está localizada. Temos uma meta de melhor estudar e implantar uma mineração subterrânea também na Bahia, em Caetité, e fazer a expansão da usina de beneficiamento, visando atingir uma escala ideal e compatível com o grande potencial da província uranífera. Similarmente, temos a fábrica de combustível nuclear em Resende e, como projetos, também nessa unidade, a usina de conversão de U3O8 para o F6. Em adição a todo esse portfólio já mencionado de projetos existentes e de operações já em curso, temos o projeto Santa Quitéria, no estado do Ceará, que vai ser, inclusive, a abordagem de uma apresentação específica sobre o tema. Não há como falar de produção de urânio no Brasil sem nos posicionarmos. E esse slide mostra que o Brasil tem um portfólio mineral, em termos já de recursos quantificados, bastante expressivo. No conceito estabelecido pela World Nuclear Association, a WNA, os recursos são definidos como razoavelmente assegurados e recursos inferidos, uma prática um pouco diferente daquela adotada mundialmente, que segue os códigos de apresentação de recursos e reservas minerais, que explicita a categorização dos recursos em medidos, indicados e inferidos. Mas, de qualquer forma, tem-se já no Brasil um quantitativo de recursos medidos, mais indicados, mais inferidos, de 327 mil toneladas de U3O8 contida, o que nos coloca como um terceiro em termos de porcentagem de recursos já identificados. Obviamente que os grandes produtores estão no topo dessa tabela, que são a Austrália, com 26% dos recursos já identificados no mundo, o Cazaquistão
o Canadá e, na sequência, os demais países. Em termos de Brasil, é muito importante a categorização e a separação do que é recurso mineral e do que é potencial de mineralização. O potencial de mineralização, como o próprio nome indica, trata-se de um potencial, ele, em tese, é especulativo, e não deve ser apresentado nas declarações de recursos, e o entendedor, o leitor, tem que entender muito bem essa separação do que é recurso e o que é potencial de mineralização. Em termos de quantificação, nos últimos relatórios internos da INB, nós temos o projeto Santa Quitéria, somado com a operação e a província uranífera de Lagoa Real e outros alvos que totalizam cerca de 255 mil toneladas de urânio contido. Em adição a isso, temos um potencial expressivo a ser explorado e a ser desenvolvido em Pitinga, no estado do Amazonas, um potencial de mais 150 mil toneladas de U3O8 contido e também potencial de jazidas de alto teor, de depósitos de alto teor em Rio Cristalino, no Pará, que ainda demandam um esforço geológico de exploração e de prospecção bastante substancial. E aí, falando de mercado e o posicionamento de Brasil em termos de produção, o que nós podemos verificar são os grandes produtores que realmente, como o David já mencionou na apresentação sobre mercado, são responsáveis por grande parcela da produção mundial, e aí o país Cazaquistão se posiciona de uma forma bastante expressiva, assim como o Canadá e a Austrália, seguida dos outros países como a Namíbia, a Níger, a Rússia, o Uzbequistão, a China e, finalmente, o Brasil. Esse gráfico está em escala logarítmica e aí, de uma certa forma, mostra uma produção ainda muito pequena no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, mas isso, como já foi mencionado, foi derivado de algumas interrupções causadas, principalmente questões ambientais e de reposicionamento e de novas entradas de minas em produção, mas, de qualquer forma, nos mostra aquilo que é o título da apresentação. As perspectivas nossas são muito boas em converter recurso mineral em produção. O gráfico de baixo ele é bastante interessante porque ele mostra, de uma forma sistemática, que a produção mundial ela não é suficiente para cobrir a demanda. Então, eu tenho, ao longo do tempo, em alguns períodos, lacunas ou deficiências ou ainda déficits de produção em relação à demanda. Em termos de cenário global, e como já também reportado pela Associação Mundial Nuclear, em um relatório recente de 2020, nós vemos dois perfis bastante distintos entre países que são produtores, e aí o gráfico, na parte inicial, apresenta Cazaquistão, Canadá, Austrália, como responsáveis por grande parcela da produção, Namíbia também, e do lado direito, os grandes requisitos, né, ou as demandas que aparecem dos reatores ao longo do mundo. Então, são dois perfis muito distintos e nós não verificamos um balanceamento entre os países produtores e aqueles que têm a demanda, o que também nos abre uma grande oportunidade, porque o urânio realmente pode transitar no mundo em termos de uma logística ampla. E o Brasil, finalmente, como uma produção muito pequena ainda, sendo realizada em Caetité e com demandas ainda pequenas e que são crescentes com a implantação do complexo de Angra, com a expansão de Angra 3 e as futuras demandas de outros reatores. Este gráfico ele é bastante elucidativo e mostra uma referência em um cenário base
mostrando as demandas que estão no topo do gráfico, na parte rosa, né, num gráfico de linha, e as barras representando a capacidade de produção mundial. O que é bastante interessante de se verificar é que a capacidade de entrega e a produção ela está substancialmente menor do que a demanda, e essa lacuna está crescendo ao longo do tempo, já é uma realidade atual e abre um espectro de oportunidade e de colocação de novos projetos bastante interessantes. Mostra também a grande dificuldade, tanto de repor jazidas para recomposição de produção, assim como o lançamento de novos projetos. Mesmo que capacidade ociosa seja adicionada, que são as operações que estão hoje paralisadas em função de preço e de estrutura de custo, mesmo se somar essa capacidade, nós ainda temos um gap, uma lacuna enorme entre capacidade de produção e demanda. Se nós pensarmos e se nós verificarmos um cenário expandido, um cenário mais otimista, a diferença cresce mais ainda, é muito promissor o cenário a ser explorado e mostra a grande oportunidade que o setor nuclear e o setor de produção de concentrado têm ao longo do mundo. Verificando a questão de preço, que é uma variável muito importante, principalmente para quem está com um equilíbrio muito próximo de um break-even, de um teor de corte aí em termos de preço, nós estamos aí nos últimos tempos, no último mês, com uma média em torno de $32 por libra, ela já atingiu picos bastante expressivos em função da escassez do concentrado de urânio no mundo, e todo o cenário apresentado mostra uma perspectiva muito boa para preço. As minerações de urânio têm esperado por essa recuperação de preço por vários anos, o gerenciamento das companhias, das empresas de mineração, veem realmente um potencial de upside, de crescimento nos preços de urânio. Existem indicações bastante firmes de um preço, num caso base, bastante promissor e com tendência de elevação em função de um fornecimento bastante apertado no mundo, reduções de estoque e, principalmente, e também incluído a questão derivada da possibilidade de participar desse mercado livre de carbono no setor nuclear. Um outro tópico bastante interessante que nós temos visto vários movimentos ao longo dos últimos tempos é a demanda por urânio físico, né, que pode alavancar, que pode contribuir bastante para a elevação do preço do metal. E, por fim, também como algo que está acontecendo recentemente no mercado, a participação de ETFs, né, que são fundos de indicadores de índices, que têm a negociação feita em bolsa de valores, que podem ajudar significantemente, de forma bastante expressiva, na deriva positiva, no crescimento dos preços e também fortalecer e realizar uma mudança nos padrões da indústria. Sumarizando a questão do mercado e do ambiente externo com o ambiente interno em Brasil, o que nós podemos identificar como fatores relevantes, pontos chaves e direcionadores para as nossas tomadas de decisão são: o Brasil contempla, felizmente, com existência de recursos minerais, nós temos uma demanda no mercado interno que vem da eletronuclear, nós temos uma demanda no mercado externo que está crescente, então temos que ocupar esse espaço da estratégia de atender o programa nuclear brasileiro, a demanda por energia limpa, livre de carbono, os governos vêm se comprometendo com as metas climáticas e considerar a energia nuclear
para atingir os seus objetivos, assim como outras fontes renováveis. Os grandes mineradores de urânio estão identificando uma melhora significativa na demanda do mercado, na atividade fim, no ciclo final da demanda. Também nós temos visto um interesse dos compradores potenciais a partir dos Estados Unidos, que respondem fortemente com a demanda de urânio, como já visto em outros gráficos anteriores durante todas as apresentações do evento. E também nós temos acompanhado a evolução na Europa e na Ásia, também com discussões positivas no setor. A China é uma grande área em crescimento. Aqui no Brasil, isso é particularmente verdadeiro, porque nós somos um grande produtor de minério de ferro, como uma commodity bastante expressiva. Temos uma grande empresa operando e com um market share extremamente expressivo, com uma capacidade gigantesca, e nós chamamos a China de um gigante em movimento. A China, então, tem uma capacidade de dobrar a sua geração nuclear para 100 gigawatts em torno de 2030. Então, vemos um cenário de longo prazo, de longo termo, bastante firme e bastante intacto, sem agravantes ou sem riscos em termos de demanda. E, por fim, nós temos uma dinâmica de mercado que vem sempre e sistematicamente andando no lado positivo do ambiente. Em termos de Brasil, então, em Caetité, na Bahia, nós temos um empreendimento, estamos desenvolvendo a mina do Engenho, retomamos a produção em dezembro do ano passado, no dia 1º de dezembro, e estamos trabalhando para aumentar e para duplicar a capacidade da usina de beneficiamento. Esse slide mostra a atual estrutura da usina de beneficiamento baseado em heap leaching, e nós estamos, então, planejando mudar toda a sistemática para lixiviação dinâmica e com recuperações metalúrgicas superiores a 90%, o que faz toda a diferença. O topo da fotografia mostra a área onde nós pretendemos expandir em termos de moagem e de lixiviação, e a parte de baixo da figura, como um segundo quadrado, mostra a área projetada de expansão em termos de extração por solvente, filtração, precipitação, filtração e entamboramento. A província uranífera de Lagoa Real, então, está com um plano bastante bem concebido e já enxergando um horizonte de longo prazo. Nós temos uma visão já para os próximos 30 anos que contempla a operação da mina do Engenho e também com a abertura de 13 novas áreas, 13 novos depósitos. Então, teremos para o atendimento a essa expansão de 800 toneladas, 13 novas minas funcionando e também a incorporação de outras anomalias no horizonte de 2040 a 2050. Em termos de contribuição de produção, o cenário é bastante dependente ainda da mina do Engenho e, como já citado, as outras anomalias têm uma contribuição ainda pequena em termos de recurso total contido, mas suficiente para atender a nossa produção de 800 toneladas e dar o atendimento a Angra 1, Angra 2 e a expansão de Angra 3. Ao longo do período, Caetité, a URA, a unidade de concentração de urânio, estaria responsável por algo como 21.000 toneladas de produção de concentrado. O projeto Santa Quitéria é um projeto no Ceará, na cidade de Santa Quitéria, é desenvolvido numa fazenda chamada Fazenda Itataia. É um minério de colofanito, onde o urânio está associado com fosfato. Temos um recurso mineral de urânio contido de algo como 80.000 toneladas em U3O8 e, adicionalmente, um recurso de fosfato em 111 milhões de toneladas,
O grande nome para esse projeto, que nós usamos até como um batismo, é Sinergia. Sinergia porque produziremos duas commodities onde ambas se beneficiam. Esse projeto, então, contemplará a abertura de uma mina, a construção, em termos de infraestrutura, de uma pilha de estéreo, uma pilha para a disposição dos resíduos de fosfogesso e a área industrial propriamente dita, representada como Beneficiation Plant no slide. E, adicionalmente, temos uma pequena captação de água no local. Esse não é o ponto principal de captação nosso. O ponto de captação virá de um açude próximo à Santa Quitéria e teremos, então, uma adutora para suprir as demandas de água desse projeto. Esse projeto, então, vai produzir fertilizantes fosfatados, 1 milhão de toneladas, de alto teor de P2O5 para a agricultura, um produto que é o fosfato de cálcico, 220 mil toneladas de material, de produto para servir como suplementação, ração animal, atingindo um mercado bastante promissor e bastante forte no norte e nordeste brasileiro. E, adicionalmente, a produção de 2.300 toneladas de urânio na forma de yellow cake. Em sumário, o nosso plano de produção, então, começando em 2021, ele cresce e, principalmente, ele se beneficia da expansão de Caetité para 800 toneladas. A Santa Quitéria já entraria em 2024 com 805 toneladas, teríamos um ramp-up no segundo semestre desse ano e cresceríamos a produção para a capacidade nominal de 2.300 toneladas. Em termos de atendimento ao programa nuclear brasileiro, o Jazida de Santa Quitéria, o projeto Santa Quitéria, mais o projeto Lagoa Real, são suficientes para o atendimento. É possível visualizar nesse slide e identificar um excesso de produção em Santa Quitéria a partir de 2025. Então, nós temos capacidade excedente em relação à demanda do PNE 50. Então, o nosso propósito é realizar exportação de concentrado de urânio a partir do projeto Santa Quitéria. Um outro ponto bastante interessante é a necessidade no futuro, particularmente na última década, de repormos jazida e desenvolvermos novos projetos para dar garantia de fornecimento, em adição às 800 toneladas na unidade de concentração de urânio na Bahia, em Caetité, para atingir a lacuna criada entre o crescimento nos últimos 8 anos do PNE e a nossa capacidade de produção de concentrado de urânio. Posicionando a INB no cenário de 2018, se tudo ficasse estático, obviamente que o mercado é dinâmico e vão ter modificações de capacidade de produção entre os grandes produtores, mas numa visão estática, a nossa produção seria bastante expressiva, atenderíamos o nosso programa nuclear brasileiro e, em termos mundiais, estaríamos posicionando a INB como 5% da produção mundial categorizada no ano de 2018. Como desafios e como ações a serem empreendidas e a serem implementadas pela empresa e pelo Brasil, nós identificamos a grande importância da retomada da exploração geológica, a estimativa dos recursos minerais em conformidade com os códigos internacionais, para estarmos falando literalmente a mesma língua, a mesma linguagem do mundo em termos de recursos minerais, a conversão desses recursos em reservas através dos estudos pertinentes de pré-viabilidade e de viabilidade, a tomada de decisão sistemática baseada em instrumentos econômico-financeiros, fluxos de caixa, uma ampla discussão sobre a capacidade de investimento, o plano de investimento e toda a estrutura de custos.
o gerenciamento das expansões de concentrado de urânio, isso é muito importante, como já foi demonstrado, e também a questão do desenvolvimento de negócios e as parcerias de investimento. Como uma mensagem final, fica uma frase do Peter Drucker, que aborda exatamente como está espelhado na tela, que qualquer ação agora é uma ação que tem que ser tomada, porque o futuro se constrói dessa forma, né? As ações hoje vão impactar o futuro, então o futuro das decisões que vêm ao longo do caminho. Então é muito importante realmente estruturarmos bem todo esse nosso plano para que o futuro aconteça de forma bastante sistemática e sob controle absoluto. Muito obrigado pela participação. Eu termino, então, a minha apresentação. Muito obrigada, doutor Rogério, por essa explanação extensiva que nos trouxe todo o panorama da produção brasileira, apontando algumas questões cruciais aí para o nosso programa nuclear brasileiro e o nosso fornecimento de matéria-prima. Eu agora pediria licença ao doutor Rodolfo, eu vou deixar que o Márcio nos fale um pouquinho sobre as perspectivas do conhecimento geológico, né? Reportando minha primeira pauta colocada pelo doutor Rogério, que há uma necessidade de nós estarmos implementando o conhecimento geológico, e o doutor Márcio Remédio, que é o diretor de recursos minerais do Serviço Geológico do Brasil, irá nos trazer, então, uma visão mais atualizada, regional, do Brasil sobre a potencialidade para minérios de urânio. Nós estamos iniciando esses passos de otimização do conhecimento geológico e, como todos sabem, esse conhecimento geológico ele precisa de tempo para ser desenvolvido. Nosso primeiro passo está sendo, então, esta revisão, esta atualização deste cenário de potencialidade regional do Brasil. Por favor, doutor Márcio, a palavra com o senhor. Obrigado, doutora Lília. É um prazer estar aqui falando. Vou compartilhar minha tela para uma breve apresentação. Falar desse tema tão importante aqui para o nosso debate. Bem, em 2020, o Serviço Geológico retomou a pesquisa de urânio dentro do bojo das suas atividades. Então, é uma demanda, como foi apresentado, uma demanda mundial, né? Uma perspectiva de transformação do mercado em função dessas parcerias fomentadas e estimuladas aí pelo governo federal. O Brasil teve essa exploração feita praticamente nas décadas de 70 e 80, onde se aponta, inclusive, que 30% do território teria sido feita a pesquisa para urânio de maneira sistemática, né? Nós encontramos alguma divergência nessa informação, dado que o país tem apenas 26% de seu território mapeado na escala 1/100.000, que seria uma escala adequada para iniciar estudos pré-competitivos. Então, acreditamos que o Brasil é um país inexplorado para urânio. Essas pesquisas realizadas na década de 70 e 80, apesar da dificuldade tecnológica e o baixo nível de informação diferente do que nós temos hoje, trouxe resultados fantásticos, como nós pudemos ver aí na apresentação do Dr. Rogério, né? Então, apenas uma pequena porção do país foi realmente pesquisada, né? E o Brasil pode, então, na nossa avaliação, deter um dos maiores quantidades de urânio no mundo. Então, nós olhamos aqui os depósitos de urânio, ocorrências de depósitos conhecidos no mundo,
né? Nós vemos na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá, alguma concentração desses depósitos, e o Brasil, aí um vazio de informações muito esparçadas em função dos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e a exploração talvez não ter atingido o seu potencial total, né? Então, isso mostra para a gente um grande potencial ainda inexplorado. Então, como nós já vimos nas apresentações anteriores, né, a produção de urânio, ela carece de incremento, né? Para os próximos 10 anos, nós temos uma expectativa de atração de investimentos em exploração mineral para urânio, né? Em função da crescente demanda, né? Das perspectivas colocadas aí pelo mercado, né? E, majoritariamente, o que nós podemos inferir é que a maioria dos depósitos com baixo custo e alta tonelagem estão na América do Sul. Podem estar na América do Sul, especialmente no Brasil. Os passos da exploração mineral de urânio no país. Então, o Serviço Geológico trabalha na fase pré-competitiva, né? Ele realiza levantamentos geológicos básicos, né? E sobre potencial mineral. A partir dali, né, seleciona as áreas, a INB que assume o papel de exploração direta, né, e a prospecção de urânio no país. Então, o programa Urânio do Serviço Geológico do Brasil, ele tende a fazer uma avaliação do potencial de urânio, delimitar áreas, principais áreas da exploração de urânio e estimular a exploração, entregando dados reduzindo o risco da exploração mineral, né? Então, o nosso trabalho, ele tem sido feito na formulação e estruturação e avaliação do banco de dados que nós temos, uma avaliação criteriosa dos dados geoquímicos, geofísicos existentes, né? E a partir daí, um trabalho de desenvolvimento de mapas de favorabilidade, né? Que apresentam áreas com maior potencial e, consequentemente, menor risco para se intensivar a pesquisa naquelas localidades. Então, isso que nós apresentamos para vocês. Quanto à resolução, a menor quantidade de informações em uma área reunidas, né? E conforme o custo da exploração, você quer aumentar a resolução, a quantidade de informação por área, né? A área que se acrescentar o desenvolvimento. Então, essa primeira fase é importante porque ela já dá para vocês uma ideia, um direcionamento que permita um ambiente mais competitivo. Então, nós temos aqui do lado esquerdo as ocorrências de depósitos minerais de urânio conhecidos, né? No banco de dados disponível, cerca de 80, e após a revisão desses bancos de dados, nós podemos olhar na esquerda que nós tivemos na direita, na figura da direita, nós tivemos um incremento muito grande do número de oportunidades que precisam ser detalhadas, mas, vejam, são depósitos primários ou subprodutos, coprodutos somados. Então, nós aumentamos aí cerca de 2, 3 vezes o número de oportunidades que podem ser desenvolvidas. Então, nós buscamos aí até o fim desse ano apresentar um mapa de potencial de urânio no país. Então, nós estamos trabalhando com a exploração geofísica. Esses dados geofísicos disponíveis no GeoBank do serviço, no GeoSGB, que é o banco de dados do Serviço Geológico do Brasil, eles são dados aerogeofísicos de alta resolução, que tem permitido, então, fazer um trabalho bastante significativo e elucidativo com relação à
potencial de urânio no país. Aqui, a nossa equipe tem trabalhado com técnicas de machine learning, está na vanguarda desse tipo de utilização para exploração mineral no mundo. Uma equipe bastante sólida, conhecimento bastante sólido, e aqui nós vemos aí um mapa de urânio anômalo, onde os trends desse elemento trazem grandes perspectivas de evolução. Então, a partir daí, com os dados fornecidos pela Agência Atômica Internacional, que ela aponta quais os tipos de depósitos minerais, né, que podem ocorrer urânio, o Serviço Geológico fez a compartimentação do território nacional em mais de 100 unidades, né, que coadunam com a informação dada pela Agência Atômica Internacional, e a partir daí começa-se a estabelecer um mapa de cores que permite você avaliar as áreas com maior potencial. Esse é um mapa de favorabilidade, por exemplo, da província Lagoa Real, feito nesse modelo, com essas técnicas, onde nós podemos observar as ocorrências, coincidentemente, as oportunidades já conhecidas e outras que talvez carecessem de um pouco mais de detalhamento, dada a oportunização vinda da técnica de tratamento. E é isso que eu queria passar para vocês e dizer que o Serviço Geológico tem feito um trabalho bastante intenso nessa área e nós acreditamos que o Brasil tenha um potencial muito grande no desenvolvimento de novas oportunidades para minerais radioativos no Brasil. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcio. Você nos trouxe aí uma nova visão do território nacional com uma expansão dos terrenos com favorabilidade para a ocorrência de depósitos de urânio e que seguramente são fundamentais para direcionamento de pesquisas mais detalhadas que venham a ser de interesse daqueles que mineram urânio. Eu agradeço pela apresentação e eu gostaria agora de passar, então, para a apresentação do Dr. Rodolfo Galvani. O Dr. Rodolfo vai nos trazer o projeto já mencionado antes de Santa Quitéria, que significa não só um projeto de extrema relevância por estar abordando de dois bens minerais que são importantes para o nosso país, um é o fosfato e o outro é o urânio, objeto da nossa conversa aqui hoje, mas traz também o sucesso de um modelo de parceria entre a INB e a iniciativa privada para que fosse implantado esse projeto. O Dr. Galvani, que aqui está conosco, ele foi uma peça fundamental na existência desse consórcio e também nesse projeto, e que eu gostaria de ressaltar que é um projeto que traz também desafios, como projeto de mineração e beneficiamento, por estar numa região que é uma região com pouca disponibilidade de água e que exigiu um esforço de desenvolvimento tecnológico muito bem sucedido e que foi desenvolvido, então, pelo consórcio e que trouxe uma situação de já implantação do projeto. Então, doutor Rodolfo, agradeço a sua presença aqui e, por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, doutora Lília. Bom dia a todos, a doutora Lília, ao David, ao doutor Rogério e ao doutor Márcio Remédio.
Bom, a Lília já fez uma breve apresentação minha, sou acionista fundador da Galvani, presidente do seu conselho de administração e diretor de projetos da empresa. Queria também agradecer ao Celso Cunha e à BDN a oportunidade de mostrar um pouco da Galvani e o projeto Santa Quitéria a esse público tão seleto aí e falar um pouco de fosfato para vocês. O atual propósito da Galvani, Fosnor, que vocês estão vendo nesse primeiro slide, que é transformar terra em vida, demonstra o nosso compromisso de fazer uma mineração com sustentabilidade. E creio que, ao longo dessa minha apresentação, isso ficará perfeitamente demonstrado. Falando um pouco da história da empresa, nós começamos nossas atividades no segmento de fertilizantes em 1968, em Santos. Depois, em 1978, 10 anos depois, nós inauguramos o Complexo Industrial de Paulínia, em São Paulo, com um entreposto de rocha fosfática. E já começamos a mexer com fosfato nessa época. Em 92, nós inauguramos a primeira e até hoje única fábrica de fertilizantes no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Em 96, a nossa primeira mineração de fosfato em Lagamar, Minas Gerais. Em 98, nossa mineração de fosfato em Irecê, já com uma tecnologia a seco pioneira, que depois foi patenteada por nós. Em 2003, nós criamos o Instituto Lina Galvani, que nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre ele, um pouco mais adiante. Em 2005, a nossa terceira mineração de fosfato em Angico dos Dias, também com tecnologia seco. Tanto Irecê como Angico dos Dias, com problema de águas no semiárido e na Angico dos Dias, na Caatinga. Em 2006, nós criamos o Parque Vida Cerrado, também nós vamos falar um pouco mais adiante. Em 2009, com a INB, criamos o Consórcio Santa Quitéria. Em 2014, fizemos uma joint venture com a Yara Internacional, que é uma multinacional norueguesa. Em 2015, nós iniciamos a construção do Complexo Mineiro Industrial de Serra do Salitre, um projeto de mais de $1 bilhão, e eu fui diretor de projeto desse projeto. E em 2019, essa JV com a Yara foi abandonada e a Galvani retomou o controle das operações do Nordeste. E em 2020, reafirmamos o nosso propósito de transformar terra em vida, materializado a partir de uma mineração sustentável. Por que acreditamos fazer uma mineração com sustentabilidade, né? Eu acho que nesse slide está bem demonstrado isso. Nós estamos há mais de 2.500 dias sem acidentes nas nossas unidades de mineração, demonstrando o nosso foco em saúde e segurança. Sempre mantivemos uma forte aderência, e vamos continuar mantendo uma forte aderência às questões éticas, atuando em conformidade com as melhores práticas, e estamos firmemente comprometidos com a agenda ESG. A Galvani já investiu cerca de 50 milhões em ações culturais e de responsabilidade social corporativa nas últimas 3 décadas. E
o Instituto Lena Galvani, que foi fundado há 18 anos, e é uma OCIP, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, está voltado para promover o desenvolvimento das comunidades onde a Galvani está inserida. E há 15 anos, nós idealizamos e construímos e mantemos até hoje o Parque Vida Cerrado, o primeiro e único centro de educação e pesquisa socioambiental do Mato Piba, que abriga um criador conservacionista com espécies ameaçadas de extinção, como essas que vocês veem na foto aí dos lobos-guará, e um centro de excelência em restauração do bioma cerrado. Isso daí a gente faz uma parceria com os nossos clientes que tem algum problema de recuperação de áreas degradadas, fornecendo mudas e plantando, ajudando eles a plantar, um processo muito interessante de plantio chamado Muvuca. E como está a Galvani atual após o fim da joint venture com a Yara e a retomada das operações do Nordeste? Então, vamos ver aí. Ela continua sendo o único produtor verticalizado de fertilizantes fosfatados no Norte e Nordeste. O que significa produtor verticalizado de fertilizantes fosfatados? Então, nós partimos da mineração de fosfato, do beneficiamento desse minério, temos que produzir ácido sulfúrico para solubilizar o concentrado de fosfato para produzir fertilizantes fosfatados. No nosso caso, superfosfato simples. E fazemos também a comercialização até o consumidor final. Então, nós temos mais de 50 anos de experiência nesse setor e já projetamos, executamos e operamos diversas unidades de mineração e complexos químicos para a produção de fosfatados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Atualmente, nós somos líderes na distribuição e produção de fosfatados nessa importante nova fronteira agrícola chamado Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nós temos atualmente 600 colaboradores diretos e estamos operando com 2 unidades que estão aí nas fotos. Complexo Industrial de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, e a unidade de mineração de Angico dos Dias, em Silém. Nós vamos entregar esse ano perto de 600 mil toneladas de fertilizantes, e em Angico dos Dias, cerca de 225 mil toneladas de concentrado fosfático. Além dessas unidades operacionais, na Bahia, nós temos 2 escritórios corporativos, um em São Paulo, outro em Campinas, e uma unidade de fosfato em processo de retomada em Irecê, na Bahia. E o que projetamos para a Galvani do futuro? Eu só queria explicar para vocês que um pouco do setor de fosfato. A Galvani detém as melhores e únicas jazidas de fosfato economicamente viáveis, atualmente conhecidas nas regiões Norte e Nordeste, que são Angico dos Dias, Irecê, que é uma jazida da Companhia Baiana de Pesquisas Minerais, mas que nós temos o direito de exploração, e Santa Quitéria, no Ceará, que é uma jazida da INB. E tem todas as condições, a Galvani tem todas as condições de ocupar um espaço atualmente vago de liderança em fosfatados nessas regiões. A exploração dessas jazidas numa escala adequada às projeções de crescimentos futuras, aliadas a projetos químicos de fosfatados de alta concentração e fosfato bicálcico para alimentação animal, vão proporcionar condições à Galvani Fosnor de disputar com vantagem esse mercado com nossos concorrentes nacionais e estrangeiros.
A região de agricultura, desculpem aí o entusiasmo, mas a região de agricultura e pecuária que pretendemos atender, no Mato Piba, o Pará e o norte do Mato Grosso, é a que mais vai crescer nos próximos anos, devido à grande disponibilidade de áreas virgens de cerrado. Não se conta aí, de jeito nenhum, a floresta amazônica. E áreas de pastagens degradadas que podem ser recuperadas. E, além disso, ao excelente clima e regime de chuvas adequados, a melhor tecnologia empregada, ao foco nas culturas de soja, milho e algodão para exportação e produção de biocombustíveis, a pecuária tecnificada e consorciada com o plantio de grãos e florestas, e, finalmente, ao grande diferencial logístico do Arco Norte, chamado Arco Norte. Assim, traçamos os seguintes objetivos para a Nova Galvani. Consolidar, número 1, consolidar sua liderança na produção e distribuição de fosfatados nas regiões Norte e Nordeste, investir em projetos sinérgicos que complementem e otimizem o portfólio de produtos, isso é, fosfatados de alta e fosfato bicálcico, inovar em processos, produtos na logística de suprimento e distribuição, contribuir para o aumento da produtividade com novas tecnologias para a nutrição de plantas e animais e continuar com o nosso compromisso com o aperfeiçoamento contínuo das operações e com as questões ambientais, sociais e de governança. Assim, nós programamos os seguintes investimentos. Nós pretendemos, para fazer tudo isso, investir 2,5 bilhões de reais até 2026. 10% desse valor em projetos brownfield, no aumento de produção do complexo industrial de Luiz Eduardo Magalhães, inclusive para absorver parte da produção de Santa Quitéria, que vai ser direcionada para essa unidade. Um pequeno aumento em Angico dos Dias e o aparelhamento do Porto de Mucuripe, em Fortaleza, para receber 750 mil toneladas por ano de matérias-primas para o projeto Santa Quitéria, maior parte enxofre, e para embarcar 400 mil toneladas por ano de fertilizantes granulados para cabotagem. 90% desse total vão ser destinados para os projetos Greenfields, que são os seguintes: unidade de mineração de Irecê, onde a gente vai começar a explorar o fosfato primário e produzirmos 330 mil toneladas, a seco também com um projeto de calcinação de minério, e o nosso grande projeto, que representa 78% desse investimento, que é o Complexo Mineiro Industrial de Santa Quitéria, o projeto Santa Quitéria, onde nós deveremos produzir 1,5 milhão toneladas por ano de concentrado fosfático, 1,050 mil toneladas de ácido sulfúrico por ano. Vamos gerar, aproveitando o calor exotérmico gerado no ácido sulfúrico, nós vamos gerar 34 megawatts. Vamos produzir 360 mil toneladas de P2O5 em ácido fosfórico, 750 mil toneladas de fertilizantes granulados, 270 mil toneladas de fertilizantes pó, 220 mil toneladas de fosfato bicálcico. Além disso, nós vamos investir num centro de distribuição em Uruçuí, no Piauí, para entregar 300 mil toneladas por ano de fertilizantes, um centro de distribuição em Barcarena, no Pará,
para entregar 200 mil toneladas de fertilizantes, e um centro de distribuição em Miritituba para entregar 200 mil toneladas. Miritituba seria por o norte do Mato Grosso, Barcarena seria uma parte para o Pará, outra parte para o leste do Mato Grosso, e Uruçuí para o Piauí e Maranhão. Com isso, nós vamos passar de 90 mil toneladas de P2O5 em 2020 para 540 mil toneladas em 2026, um aumento de 500%. A logística do nosso projeto é mais um exemplo de sustentabilidade. Elas vão ser otimizadas e sinérgicas com a Galvani atual, aproveitando o contrafluxo de exportação de grãos pelo Arco Norte. Com isso, nós vamos fazer 51% do volume total com frete de ida e volta e frotas dedicadas. 31% vai ser frete de retorno, principalmente de grãos para exportação ou grãos para unidades esmagadoras para transformação em óleo. 400 mil toneladas, ou 9% do total, nós vamos destinar para cabotagem, que essa está ali indicado ali com essas tracejados. E somente 9% do total vão ser de frete descasado. Então, é mais um exemplo da sustentabilidade. Bom, vamos falar agora do projeto Santa Quitéria. Em 2008, a INB realizou uma licitação para atrair empresas de fosfatados, pois o urânio está associado a um mineral que contém fósforo, chamado apatita ou colofanito. A Galvani venceu essa concorrência, assumindo os investimentos e todas as operações, até a entrega do concentrado de urânio à INB, como pagamento de royalties pela cessão da jazida. E essa entrega do concentrado de urânio, nós vamos ser ressarcidos somente do OPEX para essa produção de yellow cake. Bom, vocês podem perguntar, mas em 2009 foi criado esse consórcio, e por que até hoje não está produzindo? O começo do projeto Santa Quitéria foi bastante complicado. Nós tivemos dificuldades com o licenciamento. Inicialmente, existia um licenciamento dado pelo governo do Ceará, do SEMASSE, depois foi anulado. Nós tínhamos dificuldade com os processos que não eram ambientalmente sustentáveis. E depois, com a joint venture, com a Yara, também uma falta de interesse desse sócio e pouco apoio governamental. A partir de 2019, tudo mudou. Primeiro, nós nos separamos da Yara, retomamos as operações do Nordeste, acreditamos e pusemos foco no projeto Santa Quitéria, mudamos os processos, tivemos apoio total da nova INB, do governo, através do Ministério de Minas e Energia, ministro Bento de Albuquerque, almirante Zanella, e a doutora Lília também, aqui presente. Aí o licenciamento começou a andar, tanto no IBAMA como na CNEM. E tivemos também a sorte do projeto Santa Quitéria ser enquadrado na política pró-minerais estratégicos do Programa de Parceria e Investimento, PPI, e também de ser incluído no Plano Nacional de Fertilizantes, PNF.
que eu acho que o nosso projeto é, vamos dizer assim, se não o maior, um dos mais importantes desse Plano Nacional de Fertilizantes. Retomamos os contatos com o governo do Ceará, com a ajuda de 2 ilustres cearenses, o presidente atual da INB e o ministro de Minas e Energia. Então, esses contatos foram retomados e 2 investimentos importantíssimos para a viabilização do projeto e que seriam feitos pelo governo do Ceará ficaram garantidos. Primeiro, a adutora de 60 quilômetros, que vai levar cerca de 800 metros cúbicos por hora de água do açude Edson Queiroz. E, segundo, a pavimentação e reforço de 36 quilômetros de estradas, um trecho de 20 quilômetros da BR-020 até Lagoa do Mato e um trecho de 16 quilômetros de Lagoa do Mato até o projeto. Hoje o projeto conceitual está praticamente pronto, a engenharia básica está com 60% de avanço e o detalhado começado. Eu mostro aí para vocês nesse slide o layout da planta, compreendendo a mina, a pilha de estéreo, a pilha de gesso e a área industrial, com homogeneização e moagem, calcinação, concentração, planta de ácido fosfórico, planta de ácido sulfúrico, planta de fertilizantes, planta de fosfato bicálcico, planta de urânio, os reservatórios de água bruta, água tratada, percolada, tratamento de efluentes, almoxarifado, horto florestal, centro comunitário, administração e estacionamento. Então, como o doutor Rogério falou, é um projeto misto, né, de fosfato e urânio. Esperamos ter todas as licenças para iniciarmos as obras ainda no segundo semestre de 2022, e essas obras deverão durar 2 anos. Os startups da mineração e da parte química estão previstos para o final do primeiro semestre de 2024, e o projeto completará o seu ramp-up e entrará em produção plena em 2026, produzindo 220 mil toneladas ano de fosfato bicálcico, 1.020.000 toneladas ano de fertilizantes fosfatados e 2.300 toneladas ano de ultraexoúrico concentrado de urânio. Bom, ainda alinhados com o propósito de fazer uma mineração em um projeto com sustentabilidade, eu queria destacar as novas tecnologias que nós desenvolvemos dentro de casa e que foram importantíssimas para viabilizar economicamente e ambientalmente o projeto Santa Quitéria. Então, o processo de concentração a seco do minério com o processo de concentração a seco, nós reduzimos significativamente o consumo de água, quer dizer, consumo total de água, porque o consumo de água da concentração via úmida foi eliminado, né? Só vamos ter, então, o consumo de água nos processos químicos, nas torres de resfriamento, nas lavagens de gases, são consumos de água completamente indispensáveis. E a grande consequência desse processo de concentração a seco foi a eliminação de barragens de rejeitos. Depois dos desastres das barragens de rejeitos de Mariana, em 2015, de Brumadinho, em janeiro de 2019, barragem de rejeito virou palavrão e dificulta muito o processo de licenciamento de qualquer projeto, né? Então, a gente, com essa tecnologia, uma tecnologia
que só existe uma em fertilizantes no mundo, que é na Carolina do Norte, e a nossa é a segunda do mundo, mas na Carolina do Norte é com combustível gás natural. Então, a outra grande vantagem desse processo é que ele possibilitou recuperações de fosfato de 90% e de 85% do urânio, muito superiores às médias mundiais. O nosso processo anterior, via UNDA, no nosso processo anterior, a recuperação de fosfato era de 72% e de urânio era 65%. Então, melhorou muito a recuperação, melhorou muito a economicidade do projeto. Nós vamos também, como um atributo de impacto ambiental positivo, nós vamos gerar 34 megawatts de energia, aproveitando o calor da reação do ácido sulfúrico, equivalente a 95% do consumo do nosso complexo mineiro industrial. E, com isso, vamos eliminar a utilização de biomassa, zerando o risco de desmatamento. Outra coisa interessante também foi a tecnologia inovadora de purificação do ácido fosfórico, proporcionando produções de fertilizantes fosfato de cálcio de qualidades superiores. Para vocês terem uma ideia, antes de extrair o urânio, o P2O5 é 38% e depois de extração, 38%. P2O5 do ácido fosfórico. E depois do ácido purificado, 38%. O ferro, depois do ácido purificado, ele cai de 2,5% a 3% para 0,05%. O alumínio, o L2O3, de 1% para menos de 0,03%. A sílica, de 1,5% a 2,5%, para 1% a 2%. O urânio, de 2.000 a 2.400 ppm, para menos de 1 ppm. O tório, em forma de dióxido de tório, de 100 a 150 ppm, para menos de 3 ppm. E o arsênio, de 40 a 50 ppm, para menos de 10 ppm. Então, uma outra coisa muito boa também é que os contaminantes radioativos, tório e urânio não recuperado, quer dizer, os 15% de urânio que não foram recuperados, e o tório limpo, serão, juntamente com esse ferro, esse alumínio e a sílica, serão diluídos, misturados, neutralizados e imobilizados nos subprodutos gesso hemidrato, oriundo do fosfórico, da produção de fosfórico, e cal hidratada, oriunda da calcinação. Isso foi um aproveitamento inteligente, modéstia à parte, que nós fizemos do nosso processo de calcinação, que tem como subproduto a cal hidratada, e a feliz escolha do processo hemidrato da produção de ácido fosfórico. O processo hemidrato, ele produz um gesso hemidrato, que só tem meia molécula de água na sua composição, e depois, absorvendo a água do cal e do próprio ar ambiente, ele vira uma pedra e ele, então, imobiliza todos esses contaminantes.
O descarte desses contaminantes, então, será realizado numa área que terá níveis de radiação 40% menores do que encontrado atualmente no minério da jazida. Então, isso foi uma vitória muito grande. Bom, além disso, nós temos também esses benefícios. Impactos positivos na economia regional, empregos diretos e indiretos durante as obras, 3.000 empregos diretos, após a partida, 2.500. Vamos pagar uma massa salarial de 100 milhões por ano, vamos qualificar a mão de obra local e dar oportunidades de negócios às empresas e comércios regionais. Os impactos positivos na substituição do produto importado a nossa produção vai melhorar a balança comercial em aproximadamente $200 milhões por ano nos produtos fosfatados no concentrado de urânio. Nós vamos ter também uma gestão interna nacional dos aspectos ambientais, sociais e governança nas produções de fosfatados e de concentrado de urânio, que, sem dúvida alguma, no produto importado, foge do nosso controle. Vamos proporcionar mais segurança para o agricultor e para o pecuarista, com o aumento da produção local de fosfatados. A nossa produção, evidentemente, vai estar já internada no país, sem depender de longas viagens de navio e passagem pelos portos. E vamos eliminar a atual dependência de importação de concentrado de urânio e criar possibilidade de exportação de concentrado de urânio, como o Dr. Rogério explicou já, com geração de divisas. E, finalmente, com vantagens adicionais. A produção de fosfato bicálcico mais próximo ao sal marinho do Rio Grande do Norte vai evitar um passeio que hoje existe. Quer dizer, esse sal marinho sai do Rio Grande do Norte, vai para a região sudeste e centro-oeste, onde está hoje a produção de fosfato bicálcico, e para ser misturada esse fosfato bicálcico para formar o sal mineral, e depois volta para a região norte e nordeste. Então, isso vai promover uma redução de custo de tecnificação da pecuária do norte e nordeste, e facilitar essa tecnificação, porque vai diminuir o custo dessa aplicação. E uma outra vantagem adicional também, nós vamos contribuir com os planos governamentais de diminuição da incômoda dependência de importação de fertilizantes. Mais de 81% do consumo nacional. E mais recolhimento de impostos e taxas para a União, estados e municípios. Eu queria dizer para vocês que os dados atualizados são os seguintes. Em 2020, o Brasil consumiu 40,6 milhões de toneladas de fertilizantes e importou 32,9, ou seja, 81% em tonelada. Em nutrientes foi muito mais, vocês vão ver. E por que essa dependência é incômoda? Porque entre os 4 maiores produtores agrícolas do mundo, que são a China, os Estados Unidos, a Índia, o Brasil é o maior importador de fertilizantes. A China, ela consome 44,5 milhões de toneladas de nutrientes e importa 5,9, ou seja, 13,2% a dependência deles. Os Estados Unidos, que já exploraram todas as suas jazidas
de fosfato na Flórida, mas tem muita produção fora dos Estados Unidos, na Arábia Saudita, no Peru. Hoje, eles consomem 19,2 milhões de nutrientes e importam 11,7, 61%. A Índia consome 27,2 e importa 10,5, 38,6%. E o Brasil consome 15,5 e importa 13,3 milhões de toneladas de nutrientes, ou seja, 86%. E por que essa dependência aumentou tanto? Só para finalizar a minha apresentação. O Brasil, até este ano, era o único país do mundo que incentivava a importação de fertilizantes e penalizava quem produzisse dentro do país. Eu explico por quê. E isso daí foi se agravando nos últimos 20 anos. Há 20 anos atrás, o Brasil produzia cerca de 50%, 55% internamente, e só importava 40%, 45%. Uma das coisas que mais favoreceram a importação foi que o Brasil, o importado, ele não é taxado com imposto de importação, ele paga 0 de imposto de importação e 0 de ICMS, enquanto que o produto brasileiro, produzido no Brasil, pagando impostos aqui, dando mão de obra para cá e utilizando toda a nossa infraestrutura logística deficiente, pagava 8,4% para produto, para vendas fora do Estado. Essa distorção, que só existe no Brasil, foi depois de muita luta, depois de 20 anos de luta no nosso sindicato, do qual eu fui presidente 4 anos e meio, o Simplifert, Sindicato Nacional dos Produtores de Fertilizantes, foi corrigida agora, nós conseguimos derrubar o convênio 100, chamado convênio 100, e nos próximos 5 anos, o importado vai passar a pagar 1% em 2022, 2% em 2023, 3% em 2024 e 4% a partir de 25. E o ICM de 8,4% também vai paulatinamente ser diminuído e em 2025 vai ficar 4% nacional contra 4% importado. Quer dizer, nós não queremos nenhuma vantagem, mas pelo menos uma equiparação do imposto. Eu agradeço a oportunidade de fazer essa apresentação e estou à disposição para alguns esclarecimentos que forem necessários. Muito obrigado. Obrigada, doutor Galvani, pela apresentação que nos fez, trazendo elementos bastante importantes sobre uma outra área crítica para o Brasil, que é a questão de fertilizantes, e mostrando também a preocupação desse projeto Santa Quitéria de estar o melhor possível alinhado às práticas de sustentabilidade no seu conceito maior, a sustentabilidade socioeconômico-ambiental. Eu acredito que nós estamos já bastante adiantado na hora. Eu não sei se teríamos tempo para pelo menos uma pergunta que foi direcionada aqui. O nosso auxiliar aí de apresentação, doutor Marcelo, pode talvez nos dizer se temos alguns minutos para alguma pergunta, ou se, pelo adiantado da hora, eu acredito que nós tenhamos que encerrar. Doutora Lília,
A gente já passou um pouquinho, já passamos 24 minutos. Era bom a gente começar a encerrar assim. Se possível, se todos estiverem de acordo, a gente pode fazer algumas perguntas rápidas, mas passamos já bastante. Eu acredito, eu consulto os panelistas, mas eu acredito que nós estamos muito adiantados na hora, né? Queria, então, agradecer novamente a presença de todos, as contribuições que nos foram trazidas e que seguramente serão objetos de indagações. Aí eu peço que essas indagações sejam dirigidas aí no chat mesmo para a organização do evento, que poderá, então, propiciar que os panelistas façam essas respostas diretamente às indagações. Se todos concordarem, eu preferia fazer assim para podermos ir caminhando para o nosso encerramento. Eu gostaria de registrar também um agradecimento à Abdan, que propiciou esse nosso momento de conversa e de explanações e de esclarecimentos tão ricos. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam nesse evento. O evento tem sentido a partir do momento em que seja esclarecedor e que traga informações que enriqueçam a toda uma comunidade, né? No caso, nós estamos aqui falando daqueles que se vinculam de alguma forma ao setor nuclear. Eu acredito que as informações que nos foram trazidas mostram um panorama mundial, como o Dr. David nos trouxe, mas também expuseram toda a nossa programação, os nossos planejamentos dentro dessa política que vem do Programa Nuclear Brasileiro, que foi retomado em 2017, e que, como foi mostrado nas várias apresentações, está procurando dar uma dinâmica para o setor, seja na implantação de um projeto de parcerias de sucesso, como no caso de Santa Quitéria, seja no olhar novamente para o potencial geológico do país, numa visão mais moderna, mais atual, e que possa direcionar melhor as informações existentes e com interpretações pelo Serviço Geológico, seja na retomada e nos planejamentos que dinamizaram toda a produção da INB ali na região da província de Lagoa Real. Aliás, em Santa Quitéria, nós também temos uma província mineralizada, a província de Itataia. E quando falamos de Santa Quitéria, nós estamos falando de uma jazida. Não quer dizer que não haja potencial para mais alguma coisa. Então, eu, com essas palavras, encerro o nosso debate. Eu gostaria de voltar uma rodada com todos, mas não temos mais tempo. Muito obrigada a todos e esperamos nos encontrar em outros eventos, trazendo aqui a nossa excelência de trabalhos nesse programa, contar com a presença do Dr. Davi, que também nos aporta bastante informações relevantes para o circuito. Uma boa tarde a todos, muito obrigada, até uma próxima ocasião. Obrigado. Muito obrigado, doutor Davi. Thank you. Obrigado a todos.